Bom dia. Como eu estou pensando em me candidatar a cargo político nas próximas eleições, não sei se para deputado federal, estadual, vereador ou prefeito, eu resolvi elaborar esse vídeo no direcionamento de esclarecer o eleitorado, porque eu considero que o sujeito ter uma ficha limpa é fundamental para você separar o joio do trigo, aquelas pessoas que têm um potencial político de alguns deles, os bons políticos, dos verdadeiros marginais que se infiltraram na política brasileira. E a propósito disso, hoje em dia é muito fácil você pesquisar a ficha, ver se o candidato tem ficha limpa ou não. E se fosse num contexto de um outro país, nem haveria necessidade de eu estar elaborando esse vídeo. Entretanto, eu considero que na minha vida, apesar de ter passado mais de 10 anos, 15 anos, nem esse registro deveria constar mais nos meus bancos de dados, mas foi o meu processo de missionário da Universidade Federal de Santa Maria por abandono de cargos decorrente de faltas não justificadas durante o meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, hoje USP Bauru. De maneira que esse processo, ele decorreu do fato de que eu, antes de começar o meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP São Paulo, eu solicitei o afastamento para cursar o doutoramento. E esse pedido de afastamento ele ficou tramitando por diferentes setores da Universidade Federal de Santa Maria por mais de um ano. E quando ele foi negado, eu recebi ordem para retornar e não retornei, continuei o meu doutoramento e foram atribuídas faltas não justificadas que posteriormente resultaram na minha demissão. Agora resta esclarecer por que eu considero esse processo fraudulento. Eu considero esse processo fraudulento, impetrado pela Procuradoria da Universidade Federal de Santa Maria, basicamente pelo fato de que, computado a ciência da Universidade Federal de Santa Maria, que foi anterior ao início do meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, até a abertura do processo, do processo administrativo disciplinar, deu mais de 5 anos. E isso é fácil de se comprovar, porque há, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, o registro das das várias telegramas enviados pelo procurador da época, Elvandir José da Costa, que dando ciência que a universidade tinha ciência que eu me encontrava em Bauru. Portanto, o prazo de 5 anos ele foi ultrapassado, computando-se esses telegramas do procurador, ressalto novamente, Elvandir José da Costa, ao professor mágico de Bauru, na época coordenador do curso lá do doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru. Como esse processo ele já estava prescrito quando o PAD foi impetrado, ele é um processo nulo. Ele não existe, ele não existe. E eu até sugiro à minha filha que eu atualmente eu não contrato um advogado particular para remexer isso, porque não disponho de dinheiro, mas eu aconselho a minha filha que quando eu morrer, ela peça o ressarcimento, porque esse processo ele inexiste, e se ele inexiste, ele não prescreve, não vai prescrever nunca, porque processo inexistente, ato nulo, ele não prescreve. Então eu sugiro a ela que
depois da minha morte, solicite o ressarcimento que ela tem direito, porque esses fraudadores da Universidade Federal de Santa Maria impediram-me de sustentar a mãe dela e ela adequadamente como ela merecia. Isso posto, o que eu vou dizer? Eu sugiro que vocês, quando forem pesquisar a respeito da minha ficha limpa, se eu possuo ou não ficha limpa, e tiver esse registro desse processo demissionário, vocês considerem isso que eu acabei de mencionar, que o processo ele foi fraudulento, porque quando ele foi impetrado, foi aberto, o PAD, ele já estava prescrito. Eles se valeram de um outro documento, de um outro processo, de um processo que eu impetrei na justiça e que recebi o direito de frequentar o mestrado no Rio de Janeiro para quebrar esse prazo prescricional. Entretanto, esse mandado de segurança, ele não tem nada a ver com o doutoramento. Então, é basicamente por isso. Isso ressalto novamente para você, Paola. Depois que eu morrer, entre com o processo pedindo o ressarcimento, porque esse processo, ele inexiste. O ato do incompetente reitor Odilon Marcuso do Canto, ele inexiste, ele é um ato nulo e o processo ele é inexistente.